nas traduções bíblicas que fala da natureza, há uma confusão muito grande quando se fala da natureza pecaminosa e a carne, né? Como você falou, a carne e o pecado é uma entidade, mas há uma confusão e aí a gente acaba transitando no quê? Eu tenho uma natureza pecaminosa, depois você transita para uma visão de assim, a coisa mais natural para mim é pecar. Isso aloja dentro daquele até que conheceu, né? Ou conheceu Jesus, mas ele ainda volta nos velhos rudimentos, né? Na questão de entender que a natureza dele é uma briga constante com uma natureza que, na verdade, não é uma natureza. A natureza, quando está em Cristo, nova criação é. Né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter com esses termos, porque a mente vai produzindo comportamentos e atitudes que descaracterizam, de fato, de ser essa imagem e semelhança de Jesus. Né? O que eu vejo muito nisso é muita filosofia, muita ideologia, muita teologia e pouca Bíblia. Sinceramente, que é o que eu vejo. Quando eu fiz a pergunta, né? O Janderson não voltou, não liga para ele. Tá. Quando você... Está com a internet ruim. Tá. Quando você ouve essas expressões, né? Por que eu ainda continuo pecando? Por que quais são as perguntas? Eu sei que você ouve isso, e nós ouvimos. Por que eu tenho que continuar lutando contra a minha carne? Por que a minha carne precisa militar? Quem tem esse tipo de linguagem, ele não conheceu a graça de Jesus. As pessoas ficam paradas em Romanos capítulo 5, ou então ficam paradas em Romanos capítulo 6, ou elas ficam paradas em Romanos capítulo 7, que Paulo fala o bem que eu não quero fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, e ele fica discutindo isso, que eu estou numa guerra muito grande, que eu não sei como é que eu faço. Eu passo na rua, quando eu vejo uma moça, eu fico tentado. Não, meu filho, você é tentado e seduzido pela sua própria cobiça. Você só é tentado por aquilo que você quer ser tentado. Não existe essa luta miserável do crente em que ele está lutando para se manter de pé. Ele não entendeu a graça de Deus. Ou seja, ele pegou Romanos 5, ficou no 6, ficou no 7 e nunca avançou para o 9. Nunca avançou para o 8, perdão. Ele para no capítulo 5, 6 e 7, mas ele não vai para o capítulo 8, que diz lá que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um versículo antes diz assim, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me deu, olha só, Romanos capítulo 8, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre da lei, eu estou livre do pecado e eu estou livre da morte. Essa teologia maldita, ela está nas igrejas de ponta a ponta no Brasil e aqui. E como que eu vou ser participante da natureza pecaminosa e humana se o 2 Pedro diz que a natureza pecaminosa não é esse corpo. Não é. Esse corpo aqui é uma bênção. Esse corpo aqui é uma maravilha. Eles 2 Pedro 2,14, 1,4, né, fala que nós somos participantes da natureza de Deus. Essa natureza pecaminosa, ela não é um enfoque da minha vida se eu já fui transformado em Cristo. É tão simples, porque diz assim, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Só que andar em espírito, para muita gente, é ficar orando sem cessar o tempo todo. Ele continua orando. Andar em espírito, para muita gente, é continuar cantando louvor diante do trono. Ana Paula Valadão, a vida toda. Isso não é andar em espírito. Andar em espírito é andar na liberdade, vou repetir, andar em espírito é andar na liberdade do Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que liberdade é essa? É liberdade para ser igual a Jesus. É liberdade para não pecar.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é um fetiche, isso não é uma mágica, esta é uma intervenção espiritual tão mais palpável do que essa mesa que você está vendo, do que essa tela que você está vendo. É esse relacionamento com Jesus que vai me fazer dia após dia andar com ele. E o pecado passa a ser um acidente na minha vida. É possível viver sem pecar 33 anos com esse corpo? Jesus viveu sem pecar 33 anos. Ah, mas ele é o Filho de Deus. Ele não pode pecar. Se ele não pode pecar, por que ele foi tentado? Qual a razão da tentação na vida dele? Agora, ele não podia pecar é porque ele era semelhante a Deus 100%. É o que eu disse inicialmente. Jesus não podia pecar porque ele era a expressão exata do ser de Deus. Ele era a expressão de Deus. E como expressão de Deus, a imagem e semelhança de Deus, o Pai, ele não podia pecar. Não há nada que eu possa fazer para ser semelhante a Deus. Não há nada que você possa fazer. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou cantar, eu vou entrar no banheiro e vou deixar a porta aberta para que as pessoas, para que eu não peque lá no banheiro, não é? Eu vou... Não. Você e eu podemos experimentar essa graça, primeiro, a partir de uma decisão. Já estou crucificado com Cristo. Isso não é uma regra, não é uma lei, não é um mandamento que eu vou seguir para... Não. Eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O batismo de Romanos capítulo 6 não é um batismo simbólico, como acreditam os batistas, que você foi simbolicamente sepultado. Mesmo porque Jesus não foi sepultado assim, ele não deitou na terra. A prática nossa no Brasil e nos Estados Unidos, as pessoas são sepultadas, enterradas na terra, né? Abaixo do solo, né? Jesus não foi enterrado abaixo do solo, não. Jesus foi colocado numa rocha. Ele não foi enterrado deitado no chão. Ele foi colocado numa rocha, claro, o seu corpo inerte, né? Colocaram lençóis com tudo, quilos e quilos de especiaria, todo enrolado no corpo de Jesus. A única coisa que ficou solto foi o lenço que colocou no rosto, porque todo o corpo se tornou uma múmia, era uma múmia, porque foi envolvido por lençóis e por produtos. Foi isso que José de Arimateia fez. Era assim que se fazia lá. Então, quando ele deitou lá, ele ficou como se ele estivesse como se fosse uma múmia, e o rosto dele livre, e o lenço. Tanto que a ressurreição foi tão tremenda que o que eles viram foram o lenço do seu rosto que foi retirado, mas o casket, entre aspas, a múmia com o corpo continuou lá intacta. Quando Jesus sai, ele não saiu, deixou os lenços embolados, assim, cada um para o lado. Ele sai inteiro. Leia lá na descrição dos evangelhos. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós somos batizados, não é o ato visível que reflete o que realmente acontece. O que realmente acontece é que eu fui sepultado com Cristo porque eu morri com ele na cruz. Quem morreu na cruz do Calvário fui eu. Quem morreu na cruz do Calvário foi você. Parece estranho falar isso, não é? Mas é o que diz a Bíblia. Já estou crucificado com Cristo. Eu não estou crucificado com Cristo hoje. Eu estou crucificado com Cristo há 2000 anos atrás. Porque lá na cruz do Calvário, ele se fez pecado por mim para que eu fosse feito justiça de Deus.
A nossa luta é contra a carne, não contra a nossa natureza, que a nossa natureza é em Deus, né? A natureza de Deus. Você entende por que isso? Que a nossa luta é contra a carne. E aonde está escrito isso? Em Efésios. Não. Sim, o que diz lá? Onde está escrito que a nossa luta é contra a carne? Não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, sentado com Cristo. Não, irmãos, não existe esse negócio que a minha carne fica militando no meu espírito, o espírito fica brigando com a minha natureza o tempo todo. Não, meu filho, você já morreu. Você já viu algum defunto sentir cheiro de moça bonita e querer cobiçar essa moça? Você já viu algum defunto matar? Você já viu algum defunto adulterar? Você já viu algum defunto acender vela para algum ídolo? Morreu. Já estou crucificado com Cristo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que morte, que corpo é esse? É essa carne? É esse corpo? É porque esse ser chamado pecado, ele ainda habita em mim. Ele habita em mim. Agora, se a minha ênfase for lutar contra esse ser, eu já fui derrotado. Porque só tem um jeito de vencer o pecado. Qual é o jeito que você tem de vencer o pecado? Está em Cristo. Não, morrendo. Porque qualquer um, até o ímpio, vence o pecado se ele morrer. Agora, se você vai receber a vida eterna, é uma decisão sua. O dom gratuito. Qual é o dom gratuito de Deus? O dom gratuito de Deus é o Espírito Santo que habita em mim. Quando eu recebo o Espírito Santo, ainda que este corpo se corrompa, ainda que essa... o Espírito, Cristo está se formando em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Quando alguém chega lá na igreja e fala assim, quantos pecadores tem aqui? Todo mundo continua achando que é pecador? Entenda bem. Eu fui transformado, me tornei santo, me tornei justo. Eu ainda sou pecador? Eu ainda sou pecador? Eu ainda sou pecador? Eu ainda sou pecador? Não. Eu vou desligar, vou embora. Não, mãe. Não, mãe. Por quê? Nós somos santos. Nós somos santos, justificados, glorificados. Agora, por que ainda às vezes eu peco? Porque o corpo Eu é do sou pecado. santo, por que eu peco? Se eu sou justo, por que eu peco? Porque ainda o pecado habita em mim, irmãos. Se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Agora, eu peco porque eu sou pecado. A obra da minha carne é prostituição. Por isso que tem homens e mulheres que são santos, homens de Deus, pregam o evangelho com tanta unção, meia hora depois ele está deitado com a mulher na cama. E é um escândalo. Por quê? Que não é dele, né? Por quê? Porque o pecado habita. Agora, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ande em espírito. O que é andar em espírito? É andar na liberdade do Espírito Santo. Eu posso dizer não ao pecado. Caim não tinha como dominar o pecado. Mas eu e você podemos porque nós temos o Espírito Santo. Nem gosto dessa expressão, né? Nós temos, como se ele fosse posse minha. Não, eu sou dele. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus me transformou. Então, a árvore aqui é árvore de justiça. Eu sou carvalho de justiça, diz lá
em Isaías 61. Nós somos carvalhos de justiça. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que nós vamos pecar? Quer dizer que nós vamos abundar no pecado? De jeito nenhum. Como é que eu poderia abundar no pecado se eu sou santo? Como é que eu posso querer pecar se o Espírito de Deus habita em mim? Como é que eu quero ainda viver uma vida de obras carnais se o Espírito de Deus habita em mim? Essa é a ênfase. A ênfase não é como é que eu vou continuar pecando. É o que as pessoas estão preocupadas. Não, é como é que eu vou continuar vivendo em santidade. Como é que eu vou viver em justiça. Como é que eu vou andar no Espírito. Como é que eu vou agradar ao meu Senhor. O arrependimento, arrependei-vos, como diz nosso Senhor Jesus, é mudar essa mentalidade que nós temos. A nossa mentalidade é só para o lado negativo. A nossa mentalidade é só para as coisas que são negativas. Amém? Meu Gilmar, nós entender, e a todos que estão presentes na live, nós entendermos essa natureza, essa essência, né? Como é que nós vamos viver abundante no pecado se a minha natureza é santa? Né? É como aquele caso que a gente sempre escuta, aquela história do escorpião, né? E que ele queria atravessar o rio e o animal que atravessava, né? Lá, vamos dizer que fosse uma capivara lá, né? E ela, não vou te atravessar, porque você vai me picar. Não vou picar, não. Aí, quando ele tá bom, então eu vou te levar. Aí, põe nas costas, leva. Quando chega lá, ele leva, ele pica. Por que vai ser para me picar? Não, mas é minha natureza. Então, essa natureza, essa essência que nós temos que entender e sempre trazer, né, na mente, né, essa metanoia, né? Esse arrependimento, essa compreensão que nós somos santos. Porque... Então, nós não podemos viver no pecado se a minha natureza, se eu fui transformado e a minha natureza não é mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. Né? A árvore produz frutos. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal é obra. Né? Cristo nos chama para a essência, para florescer e para dar fruto. Por que eu continuo vivendo, ou por que eu continuo pecando? Por que eu continuo pecando? Por quê? Porque eu não nasci de novo. Porque a palavra de Deus diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo, pratica justiça, vale dizer. Quem comete o pecado é do diabo. Quem vive pecando é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer, para aniquilar, acabar, pulverizar as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A semente de Deus permanece nele. E ele não pode pecar porque ele é nascido de Deus. Você já ouviu essa expressão?
que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Ora, se a carne é fraca, bate nela, acaba com ela, destrói. O espírito é forte. Como é que eu posso viver ainda no pecado? Como é que eu posso desejar desagradar a Deus? Como é que eu posso fazer aquilo que não agrada a Deus por convicção própria, por decisão própria? Porque não é nascido de novo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós não somos só chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos tão filhos de Deus quanto Jesus. Não há diferença entre Jesus e mim. Não há diferença entre você e Jesus se você nasceu de novo. Deus não tem filhos de segunda categoria. Deus só tem filhos iguais a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não há nada que eu possa fazer para me tornar semelhante a Jesus. Não adianta eu cantar mais, não adianta eu orar mais, não adianta eu fazer nada. Esta é uma obra exclusivamente do Espírito Santo. Agora, quando eu sou filho de Deus, quando eu sou justo, fui transformado justo, santo, agora é fácil para mim praticar a justiça. É fácil para você praticar obras de santidade, se assim podemos usar esse termo. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, e há uma passagem que diz que quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Não é Jesus que está vindo. Quando a Bíblia diz que Jesus vem, somos nós que estamos vindo com ele. Porque Jesus vem num corpo glorificado, poderoso, e no abrir e fechar de olhos, nós também seremos transformados com o mesmo corpo, segundo a mesma imagem, segundo a mesma glória. Isso é extraordinário, que é Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando ele se manifesta na sua vida, não é somente Jesus quem vem é Jesus e o seu corpo. Quem vem é a igreja. Assim como ele se manifesta, nós nos manifestaremos com ele. E quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qual é a esperança? A esperança de ser completamente como ele é. Nós fomos predestinados, nós fomos chamados, nós fomos justificados, nós fomos santificados e nós já fomos glorificados. Nós não seremos glorificados, nós já fomos glorificados com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Porque nós não estamos indo para o futuro, nós estamos voltando, se é que eu posso dizer, nós estamos voltando para Deus. Nós estamos voltando para antes da criação do mundo. Nós estamos voltando para antes deste universo e tudo que nele há existir. Por quê? Porque nós somos a nova criação. A nova criação não vai acontecer. A nova criação já está em Cristo desde a eternidade. Este é o reino que ele preparou para que nós recebêssemos por herança. Amém?